A família como vai? Meu irmão, vem e responda. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez aqui neste podcast A Família Como Vai, esse programa que a Rádio Alvorada também apresenta todos os sábados pela manhã, às 9 horas da manhã. E nós estamos aqui, às vésperas do Dia das Mães, para falarmos a respeito da mãe, para falarmos a respeito da maternidade, para tratarmos desse tema que é um tema muito, muito importante na constituição de uma família, na constituição de um ser humano para o seu desenvolvimento, para que ele possa realmente ser um ser íntegro, um indivíduo completo. A mãe tem um papel fundamental. E é sobre isso que nós queremos tratar neste programa, neste podcast deste dia de hoje. E eu gostaria de começar trazendo então a palavra do Papa Francisco, o saudoso Papa Francisco, que talvez nem seja tão saudoso assim, porque deixou tanta coisa bonita, deixou tantos escritos, deixou tantos ensinamentos que não vai dar para sentir saudade, porque nós temos ainda um tesouro inesgotável de formações e de informações que vem através dos ensinamentos do Papa Francisco. E uma das coisas que o Papa Francisco falava a respeito da mãe é que as mães são o antídoto mais forte contra a propagação do individualismo. Olha que frase forte, hein? As mães têm um papel fundamental no mundo, na sociedade. Por quê? Porque na sua forma de se relacionar com os seus filhos, elas têm o papel de fazer com que eles não pensem apenas em si. Porque a mãe, por natureza, ela já não pensa exclusivamente em si. Afinal de contas, é da maternidade dividir o próprio corpo. Se nós vamos olhar para a origem de todo e qualquer indivíduo, ele nasce partilhando o corpo com o corpo da sua mãe. Não há uma separação, um cordão umbilical faz com que aquilo que seja a vida da mãe se transforme na vida do seu filho. Então, esse é o primeiro papel que uma mãe já ensina pela própria maternidade, pela própria condição física da maternidade. Ela divide a sua vida, divide o seu alimento, divide o seu sangue, divide o pulsar do seu coração com aquele ser que ela traz dentro do seu ventre. E a partir do momento que esta criança nasce para o mundo, ou seja, a partir do momento em que é dada a luz a esta criança, essa expressão é uma expressão muito bonita, né? Porque a vida, aquele ser, ele já existe no útero materno, mas chega um determinado momento que ele é dado à luz. Ele é apresentado à luz. E a partir desse momento, a tarefa da mãe continua sendo uma tarefa de combate ao individualismo. Porque tendo um único filho ou tendo vários filhos, a mãe é aquela que ensina também a dividir, a repartir. É ela que faz toda aquela ginástica, que faz toda aquela estratégia para que os seus filhos possam ser atendidos nas suas necessidades. E o Papa Francisco lembra também que as mães odeiam a guerra. Porque para uma mãe, uma guerra significa a convocação dos seus filhos, a convocação das suas filhas e a possibilidade de uma morte. Então, se o mundo olhasse mais para as mães, entenderia que com as mães nós aprendemos a dizer não ao individualismo. Papa Francisco ainda tem uma outra frase muito bonita: uma sociedade sem mães é uma sociedade desumana. Uma sociedade onde o papel da mãe não é valorizado. Uma sociedade onde o papel da mulher, daquela que gera, daquela que cuida, daquela que nutre, sem este papel,
a sociedade se torna uma sociedade menos humana, se torna uma sociedade verdadeiramente desumana, não é nem menos humana, é desumana, porque são aspectos que estão relacionados à humanidade, à condição, à constituição do indivíduo. Por isso, a importância, então, desta figura materna querida por Deus, toda maternidade, toda vida vinda de uma mãe é querida por Deus. E por isso nós damos graças a Deus pelas nossas mães, e não somente pelas mães biológicas, mas por todas aquelas pessoas, não somente mulheres, mas todas aquelas pessoas que exercem essa função, que está ligada, que está condicionada, que está associada à ideia de mãe. E nós seguimos aqui com o nosso podcast A Família Como Vai, esse programa que também vai para a Rádio Alvorada, você que acompanha FM 106.3, a Rádio da Família. E este bloco, querido irmão, querida irmã, ele é dedicado à iluminação da realidade da família pela palavra de Deus. Então hoje nós estamos falando da mãe, nós estamos falando da maternidade, dessa função, deste papel da mãe. E a palavra de Deus tem no livro do profeta Isaías, na profecia de Isaías, capítulo 49, um trecho que realmente é muito profundo e muito forte, porque lá está escrito assim: o Senhor me abandonou, disse Sião, o Senhor esqueceu de mim. Acaso esquece uma mulher de quem ela amamenta? Fica sem compaixão do filho de seu ventre? Mesmo se essas se esquecerem, eu não me esquecerei de ti. Eis que te gravei na palma da minha mão. É um trecho, querido irmão, querida irmã, muito, muito, muito forte. Porque o profeta coloca na boca de Deus, ou Deus coloca nas mãos, na pena do profeta que escreve, uma verdade muito profunda. Deus é mãe. Deus é mãe. A imagem da Trindade, quando nós olhamos para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ali nós temos a plenitude das relações familiares, a função paterna, a função materna e a função filial. A lei, a acolhida, a obediência, aquilo que nós precisamos para nos tornarmos pessoas íntegras, nós encontramos aqui neste trecho, onde então se destaca esse Deus que é mãe. Mas além de no Antigo Testamento aparecer então esta imagem de um Deus que se apresenta como mãe, Deus quis fazer algo mais maravilhoso ainda. Quando, no plano da salvação, o Filho sai do seio desta família que é a Trindade e vem para o mundo, vem para essa nossa realidade, ele vem através de uma mãe. Então esse Deus que é mãe, esse Deus que se encarna, ele também nos apresenta um modelo de mãe, para que olhando para ela, nós tenhamos a imagem deste rosto divino, materno de Deus. Nós estamos falando da nossa Mãe Maria. Nós estamos falando daquela que gerou o Filho quando disse sim à visita do anjo Gabriel. Esse sim que Maria dá e que é o sim que toda mãe dá quando aceita o dom da maternidade, nas condições em que isso acontece, seja no ato físico de geração de um filho, seja no ato
generoso de adoção de um filho que não foi gerado no ventre, mas que já foi gerado no coração e que é aguardado como se aguarda um filho durante o período de gravidez. E às vezes uma gravidez muito maior, porque muitos casais que vão para a adoção acabam passando por um período muito mais longo do que o período de uma gravidez de 9 meses. Esta realidade foi vivida por Maria. E Maria ensina pais e mães a como viverem esse período. Maria também, querido irmão, querida irmã, é aquela que apresenta o seu filho. É a mãe que apresenta o filho ao mundo. É a mãe que diz para o filho: olha, você é meu filho. E eu sou orgulhosa de ter você como meu filho. Maria apresenta o seu filho aos pastores em Belém. Maria apresenta o seu filho aos magos que vieram do Oriente. Maria apresenta o seu filho. Além de apresentar o seu filho, Maria também oferece o seu filho ao mundo. O filho não é seu. O filho não foi gerado para continuar em torno da mãe, mas ele é um dom para a humanidade. E é função da mãe fazer essa entrega generosa de saber que o seu filho, que traz tanta alegria para o seu coração, tem a missão de trazer a alegria também para muitos outros corações, para muitas outras famílias. Também, Maria é aquela que nos faz ver Jesus. Maria é aquela que aponta para Jesus. Maria é aquela que não chama para si a atenção, mas aponta para o seu filho. Como não lembrar daquela passagem das bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. Não é o que eu digo, não é o que eu faço, porque eu sou mãe, mas sou discípula dele. Eu sou mãe, mas sou aquela que com ele também busco viver a vontade do Pai. Querida mãe, querido pai, querida família, que Maria possa nos iluminar na nossa missão de mãe, de pais, na nossa missão de apresentar ao mundo e aos nossos filhos quem é Jesus. Família que reza unida sempre estará. E agora nós vamos então para aquele momento dentro do nosso podcast, dentro do nosso programa, em que nós vamos para uma formação humana, para uma formação mais a partir da literatura especializada, com base na psicologia, nos estudos a respeito dos temas relacionados à família. E hoje nós estamos falando da mãe, né? Às vésperas desse Dia das Mães, vamos entender um pouco este papel da mãe dentro daquilo que vai ser a formação de um indivíduo saudável emocionalmente, do seu papel para que aquela criança possa se transformar realmente num adulto bastante realizado. Claro que não queremos com isso de forma alguma responsabilizar a mãe ou o pai por aquilo que são os seus filhos. Nós temos um papel como pais e como mães, mas é claro que também os nossos filhos, depois que desenvolvem a sua autonomia, a sua maturidade, eles tomam as suas decisões. Mas é importante que pai e mãe entendam qual é o seu papel, principalmente na fase da infância, onde, e isso também é um dado muito importante, onde o que fica para os nossos filhos é muito mais aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós falamos. Eu sinto hoje, querido irmão, querida irmã, eu diria assim, uma certa overdose de palavras na educação dos nossos filhos. Claro que é importante esclarecer, claro que é importante explicar, mas não queira que uma criança com o seu cérebro ainda limitado seja capaz de entender longos discursos e raciocínios para ver o que ela fez ou deixou de fazer. Costumo dizer o seguinte: o papo com a criança é um papo reto.
são orientações, são coisas que respondem àquela necessidade do momento. Todas essas explicações que nós temos na cabeça e que às vezes nós queremos passar para os nossos filhos, na infância não é o momento adequado. Ele ainda não tem sequer capacidade neuronal de processar todas estas informações. Então os nossos filhos acabam lendo muito mais pelo que fazemos do que por aquilo que nós falamos, e isso é importante. Mas uma coisa bonita com relação à maternidade, querido irmão, querida irmã, é que toda relação humana começa com a mãe. Você já parou para pensar nisso? Toda relação humana começa com a mãe. Por quê? Porque é da mãe que há essa dependência de uma vida. No primeiro momento em que a vida é concebida, ali na fecundação do óvulo por um espermatozoide, a partir daquele momento estabelece-se uma relação que é uma relação muito profunda e que para a mãe será realmente algo muito significativo. Serão 9 meses que ela vai desenvolver esse processo de alimentar, de sustentar esta vida que está dentro dela. Então, neste sentido, todas as mães são iguais, no sentido de serem responsáveis por estabelecerem a primeira relação, o primeiro vínculo com o indivíduo, o primeiro vínculo com o ser. E aí é preciso que a gente também deixe de lado as idealizações, né? As idealizações a respeito de mãe. As mães têm as suas qualidades e têm as suas imperfeições. E graças a Deus, os nossos filhos aprendem com as nossas virtudes e aprendem também com os nossos erros. Não queiramos ser pais e mães perfeccionistas. Claro que nós temos que buscar o melhor, claro que nós temos que buscar formação, claro que nós queremos oferecer a melhor educação para os nossos filhos, mas não tenhamos a pretensão de sermos perfeitos. E nem precisamos ser, e mais, nem devemos ser. Devemos demonstrar, sim, uma busca sempre por sermos melhores, mas a mãe perfeita, ela não vai existir. Uma outra coisa também importante, gente, essa função materna, ela pode ser exercida por alguém que não seja a mãe biológica. Isso também é muito importante, porque nessa idealização de mãe, muitas vezes, sem querer, nós acabamos criando uma situação em que aqueles que não têm a mãe biológica parece que lhes falta algo. Não, a presença da mãe, a função materna, ela pode ser exercida e muitas vezes é exercida por outra pessoa. É a mãe adotiva, é o próprio pai, no caso de o falecimento da mãe, é uma avó, é uma tia, é um avô, porque a função materna, ela tem alguns aspectos muito importantes, que, claro, começa com a própria mãe. Por exemplo, a primeira função de uma mãe é fazer com que a criança se separe dela. E esse é um processo lento. A criança, logo que é dada à luz, como nós dissemos no primeiro bloco, ela não tem noção de quem ela é. O cheiro da mãe, o calor da mãe, a textura do corpo da mãe, o seio da mãe, tudo isso ainda para ela é um processo de identidade muito grande. E caberá à mãe fazer esse processo de separação entre ela e o seu filho. Então, neste sentido, querido irmão, querida irmã, essa função materna é uma função de fazer com que a criança nasça para o mundo. Não adianta ela nascer apenas do ponto de vista biológico, é preciso que ela nasça para o mundo, é preciso que ela perceba que ela é um indivíduo, que ela não é um prolongamento da mãe, mas que ela aos poucos vai se constituindo como uma personalidade única, e é muito bonito ver esse processo. É muito bonito acompanhar esse processo de formação de um indivíduo, de formação de um ser que vai se separando.
Mas, nesse processo, a mãe tem papéis que também são muito importantes. Ou é função materna, por exemplo, o acolhimento, a sensibilidade, o amparo diante de situações de medo, a segurança emocional, a autoconfiança, são elementos que estão muito ligados à função materna. E eu gostaria de encerrar essa reflexão com um último aspecto também que me parece importante. Eu diria até, querido irmão, querida irmã, que esse último aspecto tem a ver até com o aspecto financeiro, uma questão de ordem financeira. Outro dia ligava para uma mãe para falar a respeito de um atendimento e falava: você tem alguma atividade profissional? E ela respondeu: não, eu sou só mãe, fico em casa. Eu falei: minha filha, não diga que você é só mãe ou que você está só fazendo os trabalhos de casa. Porque na realidade são dois aspectos fundamentais. Primeiro, hoje os próprios estudiosos da questão financeira já são capazes de apontar o quanto representa o trabalho em casa feito pela mãe ou pelo pai. O que isso representa em termos de ganhos reais para a família em termos financeiros. E por outro lado, nós não podemos deixar de considerar o que isso representa emocionalmente. Então, se tem uma frase que nunca pode ser dita por uma mãe, é: eu sou só mãe. Você é mãe, e isto é a maior graça e a maior bênção que você pode viver na sua vida. Que isso realmente seja incorporado com muita tranquilidade, com muita paz. E assim nós chegamos ao fim de mais um podcast, mais um programa, A Família Como Vai, nesse tema sobre a mãe, que é um tema infindável, né? Na próxima semana nós nos encontramos para mais um tema da vida de família. Até lá! A família como vai.